Pessoal, hoje a gente vai falar de generalidades de anatomia. Isso é um tema muito importante, é um tema muito básico que a gente precisa saber para compreender tudo que vem pela frente. Então é muito importante que generalidades, que é um conceito muito básico de anatomia, esteja bem fixado na nossa mente, porque aí depois para entender outros conceitos vai ficar tudo muito mais fácil. Então a aula de hoje vai se tratar de eixos e planos, tá bom? Então a gente vai começar falando sobre os três tipos de eixos que existem. O que é um eixo? Um eixo é uma linha imaginária que atravessa o corpo, tá bom? E a gente tem três tipos de linhas imaginárias que atravessam o corpo. São como flechas. A gente vai ter um eixo transversal, que a gente chama em espanhol de eje transversal, como vocês podem ler aqui. E esse eixo ele tem a característica de atravessar o corpo de lateral até o outro lado contralateral. Portanto, a gente fala que ele segue numa direção latero-lateral. Porque, se vocês observarem bem, olha como esse eixo, essa linha imaginária que atravessa o corpo, ela começa dessa parte mais lateral e vai até a outra parte mais lateral do corpo. Isso se chama eje transversal ou eixo transversal. E vocês podem ver que esse eixo, se a gente fosse, adicionar uma nomenclatura nele, se ele fica vertical, se ele fica horizontal, a gente pode dizer que ele fica numa posição horizontal, já que ele fica deitado, né? Então, o eixo transversal, ele segue uma direção horizontal, lateral. Isso que a gente pode caracterizar e é muito bacana a gente ter em conta. Outro tipo de eixo que a gente vai ser o eixo longitudinal ou eje longitudinal em espanhol, tá bom? O eixo longitudinal, ele vai fazer o seguinte, ele vai ser uma linha imaginária que atravessa o corpo, só que de superior, ou seja, de cima para baixo, até inferior. Então ele tem um trajeto super-inferior. Isso significa que ele vai desde cima até embaixo. Observe como é que essa linha ela atravessa o corpo da moça de superior a inferior. Esse é o eixo longitudinal. E ele tem uma direçãozinha, como a gente pode ver, que é vertical. Diferentemente do transversal e do sagital que a gente vai ver, esse aqui segue uma direção vertical, tá bom? Os outros seguem uma direção horizontal. E depois a gente vai ter um último eixo, tá? Que é o eixo sagital. Para a gente falar de eixo sagital, eu gostaria muito de ver um conceito com vocês super interessante sobre de onde vem essa palavra sagital, porque às vezes a gente não entende, né, esse conceito. Sagital vem de sagita ou flecha em latim. Por isso que a gente tem até aquele signo que se chama Sagitário. Exatamente por conta disso, tá bom? Por quê? Porque o eixo sagital ele vai se caracterizar por atravessar o corpo, é uma linha imaginária que atravessa o corpo, como se fosse uma flecha, de frente para trás, de anterior, da parte da frente, a posterior, até atrás. Portanto, por isso que se chama sagital. É um tipo de eixo que atravessa o corpo como uma flecha atravessa. Então, por isso que se chama sagital, porque vem de sagita, que vem de flecha, tá bom? Então, observem aqui como ele tem um início anterior até uma direçãozinha posterior, tá? Então, é um tipo de eixo aí sagital, que atravessa o corpo desde anterior até posterior. Então, em resumo, o eixo transversal, ele é lateral e segue uma direçãozinha horizontal. O eixo longitudinal, ele é super inferior, segue essa direção super inferior, direção vertical, tá bom? E vai cumprir esse movimento aqui. Já o sagital, ele vai de anterior a posterior, ok? E ele vai ter uma direçãozinha horizontal, ok? Então tenham isso em conta, é muito tranquilo, muito básico, que para que vocês saibam, são somente linhas imaginárias, como flechas, tá bom? E o que agora a gente vai ver os planos. E o que são os planos? É quando dois eixos se somam. Então, um plano ou um corte é a soma de dois eixos. Eu vou mostrar para vocês. Observem aqui. A gente vai ter três tipos de planos ou cortes anatômicos. O primeiro plano que a gente vai ter é o plano transversal. Observem que aqui a gente vai ter a soma de dois eixos. Esse eixo aqui, deixa eu pegar aqui a caneta para mostrar para vocês, bem bonitinho. Observem, a gente vai ter a soma de dois eixos. Um eixo que é o eixo horizontal, tá bom? Eixo transversal, que ele é lateral. Observem que vai desde um lado do corpo ao outro. E vai se somar com o outro eixo, que é o eixo sagital. Observe. Por que sagital? Porque está indo de anterior até posterior. E se a gente observar bem,
esses eixos, eles se somam, se juntam, né? E formam um corte. Formam aí um corte, um plano, tá bom? Que vai separar o meu corpo em dois setores. Vamos supor que eu faça um corte nessa direção que ele mostra. Eu vou estar separando o corpo em duas regiões. Uma região superior e uma região inferior. Portanto, o plano transversal, ele tem a função de seccionar o meu corpo numa porção superior e numa porção inferior. Show? O plano coronal é o mesmo raciocínio. De quais eixos o plano coronal está formado? Ele está formado pelo eixo. Observem comigo aqui, ó. A gente tem dois eixos sendo formados aqui. O primeiro vai ser o lateral, que é o eixo transversal, e o outro que a gente pode observar é o eixo longitudinal, tá? E esse plano ele vai cortar meu corpo, vai seccionar meu corpo em dois setores também. Um setor anterior e um setor posterior. Portanto, aqui a gente tem o plano coronal, formando um corte que vai dividir o meu corpo, vai seccionar o meu corpo numa porção anterior e uma porção posterior. Depois a gente vai ter o último, que é o plano sagital. E aqui a gente vai continuar com nossas lendas, né? Dizem que a flecha era tão forte desses guerreiros que quando atingiam o corpo de uma pessoa, separava em duas partes, uma parte direita e uma parte esquerda. Portanto, o plano sagital, que leva o mesmo nome do eixo, é nesse raciocínio. Ele vai ser formado pelo eixo longitudinal e também pelo eixo sagital, tá bom? Esse é o raciocínio. E ele vai seccionar ou dividir o meu corpo em duas porções, uma porção direita e uma porção esquerda. Portanto, em resumo, o plano transversal divide o meu corpo em uma porção superior e uma porção inferior. O coronal, anterior e posterior, que seria frente e trás. E o plano sagital em uma porção direita e uma porção esquerda. Logo depois, a gente vai poder observar o seguinte aqui. A gente vai poder observar esse corte. Esse corte está me mostrando o quê? Um corte de plano sagital, um plano transversal, um plano coronal. Que tipo de corte é esse? Esse aqui vai ser um tipo de corte de plano coronal. Por quê? Eu consigo observar que esse corpo foi cortado e foi dividido uma parte posterior e uma parte anterior que a gente não está vendo agora. Mas esse é um corte coronal, porque ele corta o corpo em duas porções, uma anterior e outra posterior, ok? Então ele se enquadraria nesse quesito aqui do meio, ok? Logo depois a gente vai ter esse corte. Esse corte eu estou vendo, tendo uma visão superior do coelho, tá bom? Do pescoço. Então observem que aqui, ao cortar, eu consigo observar desde cima essas estruturas. Portanto, eu posso concluir que isso aqui é um corte ou um plano transversal, porque eu dividi em uma porção superior e aqui eu estou tendo uma visão da porção inferior. Então ele é um corte, um plano transversal. Aqui a gente consegue ver, por exemplo, a veia jugular interna. Aqui a gente consegue ver a artéria carótida comum. Aqui a gente consegue ver o nervo vago. Tudo isso aqui é o paquete vasculo nervioso do coelho. A glândula tiroides, esternocleidomastoide, tudo isso aqui, tá bom? Aqui eu consigo ver a vértebra. Aqui eu consigo ver o conduto vertebral. Tudo direitinho. Ok? Então é isso que eu quero que vocês entendam. Esse aqui é um plano, um corte transversal. E por último, a gente tem esse último corte, que é um corte sagital, já que eu consigo observar o corpo cortado em uma metade, né? Que divide em direita e esquerda. Então, já que ele está dividido em duas metades iguais, né? Uma metade direita e uma metade esquerda, a gente conclui que é um corte sagital, porque cortou exatamente nesse sentido, tá? Essa região aqui do pescoço e cabeça, ok? Então é basicamente isso, essa questão de planos e eixos, dessa parte de generalidades. Compreendam bem o que é um eixo, o que é um plano, os três tipos de eixo, os três tipos de plano, em que direção eles transcorrem, porque é isso que costuma ser tomado nas provas.